Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos 4, verso 25. O texto diz o seguinte: Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e ressuscitado por causa de nossa justificação. Vou repetir. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e ressuscitado por causa de nossa justificação. Nós precisamos entender por que Jesus morreu e por que Jesus ressuscitou. O texto diz, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Algo bem específico. Jesus morreu por causa do meu e do seu pecado. A morte de Cristo tinha o objetivo de resolver o problema da condenação do pecado. Ele morreu por causa do pecado, ponto final. Quando na cruz do Calvário ele grita, ele dá um brado dizendo, acabou. Totalmente pago, totalmente quitado, tetelestai. Ele estava dizendo que a obra havia sido concluída. O trabalho ao qual o Pai deu a ele para executar havia finalizado. As exigências do pecado foram cobradas de Jesus na cruz do Calvário e ele pagou cada centavo que foi exigido dele. O salário do pecado é a morte, por isso ele morreu. O pecado, ele exige derramamento de sangue. Alguém deveria morrer pelo pecado. E Jesus se entregou por causa dos nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E o texto diz também que ele ressuscitou dos mortos por causa da nossa justificação. Ele morre pelo seu pecado e ressuscita para te fazer justo. Ele ressuscitou da sepultura sem aquilo que ele levou para a sepultura. Ele sai da sepultura sem os pecados, sem a nossa maldição, sem o julgamento de Deus. Ficou sepultado tudo aquilo que condenava o homem, que desmerecia, que desqualificava, que acusava. O pecado, ele foi resolvido na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. E a sua justificação foi definitivamente entregue através da sua ressurreição. É por isso que eu digo sempre aqui que nenhuma boa ação ou ação da sua parte pode te levar a ser justificado diante de Deus. Não está na sua capacidade, não está ao seu alcance. Os seus melhores esforços nunca vai te aproximar do padrão de perfeição de Deus. Todos pecaram e carecemos da glória de Deus. Precisamos de uma intervenção divina. Só uma intervenção divina poderia pôr fim à condenação do pecado, à escravidão, ao cativeiro do pecado. Entenda, não havia como alcançarmos ou chegarmos à perfeição, mas Jesus, a perfeição personificada, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele escolheu, foi uma opção, ele quis, ele decidiu.
Ele sabia que nós precisávamos de um Salvador, de um Cordeiro que se sacrificasse em nosso lugar. E ele se candidatou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ressuscitados, porque fomos declarados justos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Olha só o que diz esse texto. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: se Deus não ressuscitou Jesus, isso significa que você ainda não é justo. A sua justiça está na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos no pecado. E o texto é claro: a nossa fé se torna inútil se Jesus não ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a prova de que hoje nós fomos e estamos completamente absolvidos. Hoje temos plena certeza de que estamos em um lugar de justiça. A justiça nos alcançou, a justiça nos cercou. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça conquistada por Cristo na cruz para nós, nos concede paz com Deus, diz o texto. E a maior bênção que você pode ter na sua vida é a paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Mas nós só temos paz com Deus porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Porque o castigo que era nosso caiu sobre Ele. A nossa condenação estava sobre Ele. Por isso nós estamos completamente perdoados e com isso temos paz com Deus. Deus não está te olhando para julgar, porque quando Ele te vê, Ele não vê pecado, porque o problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Sua natureza foi mudada. Você não é um pecador tentando ser santo. Quando você nasceu de novo, você se tornou um santo lutando contra o pecado. A sua natureza, a sua essência é de santidade e de retidão. Não deixe o diabo tentar colocar outra natureza em você. Você é um pecador, você é um fraco. Mentira! Não é o que a Bíblia diz. Apóstolo Paulo, em suas cartas, ele cumprimentava todos da igreja e chamava de santos. Aos santos. Ora, eles eram homens como você, como eu, pessoas normais, mas que receberam Jesus e a natureza foi alterada, foi modificada. Quando você tem paz com Deus, você pode olhar para o futuro com esperança. Você vive uma vida com convicção que Deus não está zangado com você. Ele é por você, Ele é ao seu favor, Ele está do seu lado. Ele trabalha contigo. Você precisa possuir, desfrutar ativamente dessa paz com Deus que Jesus comprou para você.
Essa paz que nos dá certeza que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. É uma convicção que eu sou abençoado em Cristo Jesus. Eu não vou ser, eu sou abençoado em Cristo Jesus. Eu sou amado pelo Pai. O Pai me olha com olhos apaixonados, porque Jesus me deu esse poder de ser aceito, de ser enxertado na videira, de fazer parte dessa família celestial. Outro ponto importante é que a obra consumada de Jesus nos dá acesso permanente ao favor de Deus. Graça é o favor imerecido de Deus para você. A obra consumada de Jesus nos deu aquilo que nós não merecemos. Temos acesso permanente ao favor imerecido de Deus. O problema é quando alguém quer merecer as coisas de Deus. Isso é um problema. Vai virar um religioso e chato. E vai sair condenando todo mundo, porque vai se achar a última Coca-Cola do deserto. É imerecido, é um presente, é uma dádiva. É o dom da justiça. É a graça abundante, mas tudo provém do Cristo, do Cordeiro, do Filho de Deus. Romanos capítulo 5, verso 2 diz: por meio da qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual nos encontramos e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Em outra tradução vai dizer: por quem também temos acesso pela fé a este favor. A sua fé em Jesus Cristo te dá acesso ao favor de Deus. Você se torna favorecido através de Cristo. Você que aceitou Jesus na sua vida, você que é filho de Deus, se tornou, recebeu o poder de ser feito filho de Deus, você está permanentemente no favor de Deus. Mas você tem que acreditar nisso. Você tem que viver isso, você tem que absorver isso. Você tem o direito de viver em um terreno favorável a você. Em um ambiente de favor, em um ambiente favorável. Há uma base de favor com o seu nome que Jesus pagou na cruz para você possuir. Mas a pergunta é: você está apenas satisfeito de ter esse favor no seu nome, ou você quer experimentar e viver uma vida de favor? Porque não basta só ter, tem que experimentar, tem que viver. Amém? Deus deseja que você possua seu favor em todas as áreas da sua vida. Em tudo que você fizer, fazer sabendo que existe um favor sobre você. Sabendo que Ele se manifesta das maneiras mais práticas, tangíveis. A mão dEle está sobre a sua mão. Os seus pés estão sobre uma rocha firme que não pode ser abalada. Existe algo vindo do trono da graça em direção a você, ao seu alcance, disponível. Nós somos um com Cristo. Nós estávamos com Ele na cruz do Calvário. Ele era o Cordeiro que nos representava. Estávamos crucificados com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. O que aconteceu com Ele, aconteceu com cada um de nós.
Por isso que a Bíblia diz que nós estamos na mesma posição que Jesus. E Ele está sob o favor de Deus. O mesmo favor que Jesus experimenta é o que experimentamos hoje. 1 João 4, capítulo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo nós somos como Ele é. Nós somos como Ele é. O que aconteceu com Ele, aconteceu com você. O que Ele é, você é. Você é um com Cristo como Ele é um com o Pai. É uma unidade. Assim como Jesus está sobre o favor, sem barreiras, sem separação, você também está. Quando Jesus andou na terra, Ele demonstrava a bondade de Deus. Na verdade, Ele anunciava o amor de Deus. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando pessoas, libertando pessoas. Em todos os lugares que Ele ia, o amor de Deus era revelado. Curas, milagres, disponíveis gratuitamente, sem exigência. Não, para eu te curar, meu filho, você vai ter que fazer isso. Ele nunca colocou uma condição. Ele veio para curar. Ele veio para anunciar o amor de Deus. O que cada pessoa ia fazer com esse amor, quando fosse revelado a ele, era o problema daquela pessoa. Mas Ele veio amar. Ele veio dizer: eu te amo e eu sou capaz de dar minha vida por você. Agora o que você vai fazer com isso é problema seu. Se você vai se render, se você vai se entregar a esse relacionamento, a essa intimidade, se você vai se entregar a esse amor, é com você, é pessoal, é com cada pessoa. Entenda, Deus, hoje, Ele não apenas responde às orações, Ele responde muito mais do que tudo que podemos pedir ou pensar. Excede. Efésios 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Mais do que eu penso, mais do que eu peço, porque tem um poder dele atuando em mim, que me conecta e que me dá acesso a coisas maiores do que eu penso ou peço. Mas você precisa estar em uma posição de descanso para receber as bênçãos de Deus. Acalmar essa tempestade, acalmar esse furacão dentro de você, na sua mente, no seu interior. Deus é um doador e não um recebedor. O desejo dele é que você tire o máximo dele. Ele é uma fonte inesgotável. Ele quer que você se aproxime dele e tire dele, e tire dele. Isso é confiança. Isso é saber que Ele é o seu supridor, que Ele é o seu herói, que Ele é o que você precisa, que Ele é o que você necessita, que Ele é a sua vida. Quando você, tudo na sua vida, você busca nele, Ele começa a entender que você está fazendo dele o seu Pai, o seu Deus, o seu Senhor, o seu supridor, o seu guardador, o seu cuidador, e isso agrada o coração dele. Ele ama quando alguém depende dele e busca nele a fonte de todas as suas necessidades. Deixe que ele dê a você, e depois que você tiver recebido dele, dê e sirva do excesso que vai começar a transbordar em você.
porque Ele nunca vai te dar o suficiente para você. Quando Deus te der algo, Ele te dá que vai transbordar, porque Ele tem interesse que o que Ele te enche transborde, para que outras pessoas comecem a experimentar, e essa também comece a transbordar, e aconteça uma revolução, onde todos vão experimentar do amor de Deus. Do seu interior fluirão rios de águas vivas, do trono da graça, águas da eternidade estão fluindo do seu interior. Para quê? Para você? Não. Para a pessoa que está do seu lado, para o seu ente querido, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para todo mundo que cruzar o seu caminho. Sob a antiga aliança, o homem trabalha e se esforça para receber. Sob a nova aliança, o homem descansa e deixa o Senhor trabalhar por ele. Por isso que na nova aliança nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ei, essa frase não era dita na antiga aliança. Eu tudo posso, porque Ele é a minha força, porque Ele me fortalece, o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza. Entenda, quando o favor de Deus toca o pouco que você tem, torna-se mais do que suficiente. As pessoas às vezes falam: eu preciso me santificar. Ei, deixa o favor de Deus tocar o pouco que você tem, e isso vai aumentar. Ei, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Ei, não é o que você pode fazer, é o que eu posso fazer em você, por intermédio de você. Amém? Deus faz grandes milagres com um pouco que podemos ter em nossas mãos. O profeta Eliseu encontra uma viúva pobre que estava preocupada, porque seu marido faleceu, deixou uma grande dívida. Então Eliseu pergunta: o que você tem em casa? Ela respondeu: uma jarra de óleo. Da mesma forma, Deus perguntou a Moisés: Moisés, o que você tem nas suas mãos? E Moisés: uma vara. E Deus usou a vara para realizar muitos milagres por meio dele. Hoje o Espírito Santo está perguntando para você: o que você tem nas suas mãos? Porque as pessoas acham que precisa ter tudo nas mãos, ter o suficiente. Não, você não precisa ter o suficiente, você só precisa ter um grãozinho de mostarda de fé. Um pouquinho é suficiente para multiplicar, para crescer nas mãos de Deus. Não é sobre o pouco que você tem, mas sobre o favor de Deus no pouco que você tem. Eliseu disse à viúva para juntar o máximo de vasilhas. Ajunte o máximo que você puder. E depois que ela derrama a última jarra de óleo nelas e começa a encher cada vasilha, isso começa a multiplicar, começa a aumentar. Enquanto ela tem jarras vazias, enquanto ela tem vasilhas vazias, ela consegue multiplicar. O favor de Deus vai enchendo cada vasilha. Tudo aquilo que a mulher se preparou para receber de Deus, transbordou, encheu. E é algo que nós precisamos aprender aqui. Deus encheu no limite que essa mulher acreditou que poderia encher. Ele só foi até a quantidade de vasilhas que ela trouxe. Se ela tivesse trazido mais, enchia mais. Ela limitou o poder de Deus. Nós somos mestres em limitar o poder de Deus. Ela estava em um terreno de favor, ela tinha a palavra de Deus através da boca do profeta. Ela poderia ter trazido muito mais,
Aquela mulher não estava operando dentro das limitações do mundo, dentro dos recursos naturais. Ela estava atuando nos recursos sobrenaturais, espirituais. Não havia limites para a multiplicação e para transbordar daquele óleo. Não importa a quantidade de vasilhas que ela trouxesse, ia encher todas. Todas iriam transbordar. Não era o esforço dela, existia um favor ali, existia uma palavra sobre a vida dela. As jarras, as vasilhas estavam se enchendo por causa do favor. Quando você derrama o que você tem para Deus, quando você o serve, descobre que tem mais do que antes. Uau, eu dei e agora eu tenho mais. Que matemática é essa, Senhor? Eu dou e agora eu tenho mais do que antes de dar. Eu entrego, agora multiplicou. Quando você dá o seu tempo, sua energia, seu amor, seu dinheiro, mais vai ser devolvido para você. Isso é um terreno favorável. Isso é um terreno de favor. Os potes, as vasilhas foram cheias. O pote que ela tinha na mão fluiu até a última vasilha. O profeta Eliseu, perto de sua morte, eu finalizo com isso. O profeta Eliseu, perto de sua morte, foi a Joás, o rei de Israel naquela época. E ele foi com um arco e algumas flechas e instruiu o rei a atingir o solo. Havia uma palavra. Essas eram flechas de libertação de Deus para Israel. Uma palavra profética foi liberada. Quando Joás atingiu o solo apenas 3 vezes, ele pegou 3 flechas e atingiu 3 vezes o chão. Eliseu ficou furioso. Eliseu disse para ele: você devia ter golpeado 5, 6. Por que você golpeou só 3? Por que você atingiu o solo só 3 vezes? O rei só teve 3 vitórias sobre seus inimigos. Novamente o homem limitou o que Deus podia fazer. Hoje o favor de Deus para você é ilimitado. Pare de colocar conta, pare de colocar limites. Você vai ser abençoado não segundo o seu merecimento, mas segundo a riqueza em glória que está em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você vai ser abençoado de acordo com a matemática do céu, com os recursos celestiais. O reino que você serve, o rei que você entregou a sua vida, é com base nele que você será abençoado. Pare de analisar o quanto você vai ser abençoado pelos recursos que estão à sua volta. É segundo sua riqueza em glória. Ele há de suprir todas as nossas necessidades em Jesus Cristo. Segundo a riqueza em glória, segundo os recursos celestiais. Não coloque limite. Não coloque limite para o que Deus pode fazer na sua vida. Deixa liberado. Não faça como homens e mulheres que viveram no passado, onde limitaram o que Deus poderia fazer na vida de cada um deles. Você está num terreno de favor. Você está em um terreno favorável. Mas pastor, e essa crise, e essa pandemia? Ei, meu querido, não é segundo os recursos dessa terra, não é segundo as circunstâncias dessa terra, é segundo a riqueza em glória, em Cristo Jesus, que você será suprida.